E aí, gente, vamos embora. O podcast de hoje, podcast Copa do Brasil. Finalistas definidos. Finalistas definidos. E temos uma crônica esportiva, né? Uma crônica esportiva. São Paulo supera o Corinthians, depois de perder o primeiro jogo. E o Flamengo supera a crise após o episódio de UFC, o dia anterior no treino, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Bom, a gente vai chegar lá, a gente vai falar tudo um pouquinho. A gente tem muita notícia esportiva para repercutir hoje, tá? Especialmente entre as 4 camisas que entraram em campo nessa semifinal da Copa do Brasil. A gente vai ter outras notícias esportivas sobre algumas chegadas, por exemplo, o Diego Costa, por exemplo, o Payet, o torcedor do Vasco fez uma festa do caramba. A gente vai trazer também um trechinho aí da chegada do Payet no aeroporto do Galeão, uma festa absolutamente espetacular, gente. Cara, eu fiquei arrepiado. Vou te falar a real. E quando que você não fica arrepiado? Quando eu vi a apresentação do Soares na Arena do Grêmio, foi um negócio maluco. Eu fiquei arrepiado. A apresentação do Marcelo também, a gente trouxe tudo aqui, a gente acompanha tudo aqui também, né? Então, ao final do podcast de hoje, já fica o convite aberto para você, torcedor corintiano. Pode estar um pouquinho bravo, pode estar um pouquinho enjoado, um pouquinho não, muito. Mas se você não ouviu, e eu tenho certeza que muitos não ouviram ainda, até pela emoção do momento, ouve com a gente aqui. Vamos tentar fazer fazer uma avaliação um pouco mais, assim, um pouco tirando a emoção de lado, né? Tirando o componente da emoção de lado. Mas antes de mais nada, eu não vou falar muito sobre os jogos porque tem muita notícia de verdade. Então eu vou tentar agilizar. Os placares, todo mundo já sabe, né? O São Paulo fez o resultado que precisava para não ir para uma disputa de penalidades, construiu 2-0 muito rápido e ficou por isso mesmo. E ficou barato, na minha opinião. E ficou barato os 2-0. O Corinthians eu acho que tem que agradecer de ter tomado só 2 gols, porque poderia ter sido pior, poderia ter sido histórico, poderia ter sido vexatório e constrangedor. 2-0 tá de bom tamanho pelo que foi, poderia ter sido mais. E olha, faltou um pouquinho de capricho, hein? Faltou um pouquinho de capricho. E o Flamengo superou a crise, venceu o Grêmio mais uma vez. Pô, eu não gosto de falar isso. E o torcedor gremista pode até ficar bravo comigo, mas, cara, o Grêmio é freguesão do Flamengo, né? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Freguesão, assim, freguesaço, com todo respeito. Freguesia sempre acaba, tá, gente? Freguesia, mas nesse momento é. Pô, o Flamengo em crise. Tinha tudo para dar errado. Cara, você vai para esse jogo e perde, né? Tendo chances, tendo oportunidades. Luizito Soares, para mim, teve pelo menos umas duas. Teve um chute do Ferreira, né? Do Ferreirinha, bateu na trave. Não é para ser, cara. Não é para ser. De verdade, a gente brinca, né? Tem esse lance folclórico que fala da freguesia, mas, cara, a falta de sorte também acompanha, hein? É brincadeira, uma maluquice, tá? Vamos com as notícias esportivas? Então, São Paulo e Flamengo vão fazer a grande final da Copa do Brasil. São Paulo volta à final da Copa do Brasil depois de um longo hiato. E o Flamengo é o atual campeão. Tem tempo para ajeitar as coisas, para arrumar a casa e ser uma grande final. Porque até se a gente tirar uma foto de hoje, o São Paulo, para mim, é favorito. Mesmo que não tenha título de Copa do Brasil ainda, o São Paulo é favorito pela bola que tá jogando, né? O São Paulo simplesmente não tomou conhecimento do Corinthians. E o Lucas Moura, ó, cada jogo que eu vejo do Lucas, eu confirmo aquilo que eu falei. Ele é o melhor craque, o melhor jogador em atividade no Brasil. O cara mais diferente de todos. Ele supera para mim o Arrascaeta, o Renato Augusto, o Luizito Soares, tá? O Luizito foi muito mais gênio na carreira. E eu até falei, se fosse há 3 anos atrás, talvez o Luizito fosse o cara mais diferente que a gente pudesse ter no Brasil. Mas hoje é o Lucas, cara. É o Lucas, é um cara muito diferente. A velocidade, a força física, a imposição, os toques de bola, as tabelinhas, a leitura de jogo, ele tá implacável. Ele tá implacável, tá? É um craque gigantesco e, e esse protagonismo que ele assumiu vai dar tranquilidade para a estreia do Rames Rodrigues. Estreia de fato, né? Porque ele estreou já, mas assim, estreia jogar mesmo. Jogar 45 minutos, jogar em alta rotação e alta intensidade. Isso vai dar tranquilidade para o Rames jogar.
Então, melhor contratação disparada do São Paulo e talvez da temporada do futebol brasileiro, hein? Talvez a temporada do futebol brasileiro. Que jogador, cara. Que jogador. O Lucas é um jogador espetacular. Ele tá num nível acima. Ele, vendo o Lucas jogando, para mim, eu já falava antes dele vir pro Brasil que o Lucas ainda tem nível para estar na Europa. E vendo cada partida no São Paulo dele, eu chego cada vez mais, eu chego à conclusão de que ele tem nível para estar na Europa ainda. É um cara muito diferenciado ainda. Tem um cara, assim, de um talento raríssimo, né? De um talento raríssimo. Vamos com as notícias esportivas? Começar com São Paulo, já que a gente vai ouvir o Luxemburgo. Vamos começar com algumas aspas do Dorival Júnior, do técnico Dorival Júnior, tá? Ele exaltou a participação do Lucas, né? Aspas para o Dorival, que é um jogador que será muito importante. Ele não será, ele já é muito importante, né? Com características que não tínhamos e pouquíssimos times têm. Pode atuar pelo lado, por dentro, pelo centro. Ele fez tudo isso nesse jogo. Não vejo problema algum. O importante é a doação que ele está mostrando, a intensidade que ele imprime e a qualidade das jogadas que ele proporciona. Acho que tudo isso faz com que todos cresçam. Cara, tem uma jogada do Lucas que não termina em gol, que ele simplesmente sai costurando a zaga do Corinthians. E ele dá ele fica cara a cara com o Cássio e ele podia ter dado um chutinho um pouquinho mais alto, né? Ele dá um chute baixo e o Cássio sai bem do gol. Mas, assim, ele assim, tá implacável, né? É impressionante a fúria, né? A fúria, essa é a palavra que eu tava tentando achar. Impressionante a fúria do Lucas nesse jogo. Cara, que coisa maluca, como jogou bola, como joga a bola esse jogador, né? Ainda aspas do Dorival. O que essa equipe vem entregando em termos de comprometimento é algo que impressiona todos nós. Nunca tive uma equipe tão vibrante, com tanta pegada, com tanta força, querendo se estabelecer e encontrar um caminho para entregarmos ao torcedor. Ô, Dorival, você é experiente no ramo, tem que tomar cuidado com essas. O Rogério Ceni ficou queimado com a torcida São Paulina por muito tempo, porque pelo que ele disse, né? Pelo que ele disse da torcida do Flamengo. Aí ele chega e fala que nunca viu uma equipe tão vibrante. Você vai se queimar com outros elencos, hein? Não com outras torcidas. Você vai se queimar com outros jogadores, hein? Depois fala que quer voltar pro Flamengo para terminar o trabalho. Isso aqui nunca é bom, hein? Nunca é bom. Você que por isso que eu tô falando, ele que é experiente tem que tomar cuidado. É a segunda vez que o São Paulo chega na final da Copa do Brasil. A primeira foi em 2000, quando foi derrotado pelo Cruzeiro, já faz um tempo, né? Agora, o que vai acontecer daqui para frente vai depender de merecimento, de entrega e comprometimento. Essa equipe vem deixando tudo dentro de campo para recuperar o amor do seu torcedor para com o seu clube. Isso não tem preço e eles estão conquistando. Saímos de 30 mil para 60 mil pessoas no estádio. A festa do torcedor São Paulino foi algo impressionante. Impressionante. Desde a chegada no estádio do Morumbi, toda a festa nos entornos, a condução do busão até o estádio, dentro do estádio a atmosfera, lotaram a casa, mais de 60 mil torcedores e uma festa absurda, né? O torcedor fez, se a gente costuma dizer que o torcedor corintiano muitas vezes é o 12º jogador, a torcida do São Paulo nesse dia de Copa do Brasil foi o 13º até, foi o 12º e o 13º jogador. O que o torcedor tricolor fez foi algo espetacular. Espetacular. Lucas chora após todas as notícias do GE, tá, gente? Esqueci de deixar o crédito aqui, antes tarde do que nunca. Globoesporte.com, onde a gente passou a agenda do dia aqui, agora as notícias esportivas, tá? Tirando, obviamente, os vídeos que a gente vai ver no YouTube, nos canais oficiais. Lucas chora após a classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil. Estou sonhando. Tá? O atacante foi decisivo, ele foi mais do que decisivo, né? É difícil encontrar palavras. Estou sonhando. Não tem como não agradecer a Deus por tudo isso que estou vivendo. Voltar ao clube que amo e viver um jogo como esse. O mais importante era a classificação. O time teve uma atitude incrível, saímos muito felizes com essa vaga, a gente merece, a torcida merece e é descansar, porque sábado já temos outro compromisso, agora é se preparar para a final. Vai ser um jogador fundamental e pode ser um dos protagonistas. Ele pode ser um dos protagonistas do São Paulo na disputa do título. Pode ser.
eu acho que ele vai ser um dos protagonistas dos jogos, dos dois jogos. Se o São Paulo vai ganhar ou não, eu não sei, porque tem a pressão, né? O Tabu, quando ele pega, ele é complicado, ele faz uma pressão, mas ele vai ser, na minha opinião, um dos protagonistas na final, na disputa, nos dois jogos de final. Vai ser um dos protagonistas. Não estou falando que ele vai fazer gol, que ele vai dar assistência. Ele vai ser um dos protagonistas. Tá? Até porque eu citei Luiz Soares no jogo contra o Flamengo e o Luizito chamou a responsabilidade. Ele teve oportunidades, ele recebeu bolas, mas ele não foi efetivo. Então, de certa forma, ele teve o seu protagonismo. O protagonismo não foi revertido em heroísmo. É outra coisa, né? É outra parada. Mas que ele foi protagonista, ele foi também. Então, o Lucas, se ele vai ser herói ou não, eu não sei, mas que ele vai ser protagonista, eu acho que ele vai ser. Tá? São Paulo registra maior público em 8 anos e renda recorde em 2023 contra o Corinthians. Foi mais de 62 mil torcedores e uma renda bruta de mais de 8 milhões de reais, cara. Assim, absurdo, cara. Absurdo, tá? Desde 2015, o clube não colocava mais 62 mil torcedores no estádio. Contra o Cruzeiro, na Libertadores daquele ano, foram mais 66 mil, hein? O torcedor tá acreditando, comprou a ideia, comprou o projeto Dorival e tá um negócio de louco, tá? As maiores rendas de 2023. A primeira foi a final da Supercopa do Brasil. A final, né? É só um jogo, se fala final por protocolo, mas não é, é um jogo só, né? É óbvio que é final, né? Torneio de um só, a final. Pô, cliquei de novo, mano. Caraca. Deixa eu voltar aqui, peraí. O segundo foi São Paulo Corinthians, né? A renda. E o terceiro foi Flamengo Independente Del Valle. Cara, que loucura, né? Mais de 8 milhões de reais, hein? Que loucura, hein? Vambora, vamos de Luxemburgo. A gente vai ouvir o Luxa no final do podcast de hoje. Então, só algumas aspas do professor. A estratégia que criei foi sabendo que o São Paulo viria para cima. Tornei o time mais marcador, mas não conseguimos sair. A diferença do jogo foi que o São Paulo correu 200 km por hora no primeiro tempo e nós corremos a 20. Correu a 200 km e o Corinthians a 20. A intensidade deles fez a diferença. Isso era algo previsível, né? Isso era algo previsível. Acho que o Lucha errou feio, mas todo o merecimento ao time do São Paulo e ao Dorival Júnior. O Corinthians teve chances no final do jogo, tá? A partida estava tranquilíssima, 2-0, fora os ameaços, mas no final do jogo, o torcedor São Paulino sofreu, tá? Comecei o podcast falando aqui, não, São Paulo ganhou, foi fácil, atropelou, mas no final foi um sofrimento, foi um Deus nos acuda que, olha, ali teve muito torcedor que precisou de atendimento médico, hein? Teve muito torcedor que precisou de atendimento médico. Vambora, vai, a gente vai deixar para ouvir o Lucha no final. Aqui sobre o Cássio, lamenta a eliminação do Corinthians, mira a Sul-Americana e pede resposta rápida. Ou seja, né? Ou seja, em virtude da queda na Copa do Brasil, a Sul-Americana, nenhuma surpresa, né? A Sul-Americana vai se tornar sim uma prioridade para o Corinthians. A gente já imaginava, vai começar a ganhar um certo protagonismo no projeto do Corinthians na temporada, né? Nos objetivos do Corinthians na temporada. Ia já começar tomar um certo protagonismo a Sul-Americana. Agora não vai ter jeito. Agora vai se tornar o principal objetivo. Eu acho que até em detrimento do Campeonato Brasileiro, para dar uma resposta ao torcedor, tá? Para dar uma resposta ao torcedor. Que é as aspas do Cássio. Quero voltar a ganhar títulos do Corinthians, independentemente do título. Se eu já ganhei ou não ganhei. Independentemente do título, se eu já ganhei ou não ganhei. Que ele fala do caso da Sul-Americana, né? É dolorido sair numa semifinal, mas temos de seguir em frente e pensar nos próximos passos. Nossa preparação foi toda feita. Não fizemos um grande primeiro tempo e com a eliminação vai se criar isso e aquilo. Mas é seguir em frente. Perdemos em conjunto, vamos sofrer a derrota, mas tentar dar uma resposta já no próximo sábado. Vamos embora aqui com o Rojas, palavras do Rojas.
Diz que o Corinthians merece críticas após a derrota no Morumbi. Somos conscientes, tá? Vamos pegar aqui umas aspas do Rojas. Temos que receber todas as críticas da melhor maneira, porque realmente não merecemos e acabamos eliminados. Somos conscientes da magnitude disso em uma instituição tão grande. Temos que nos levantar. Como disse quando cheguei, porque levantar é a chave para ter êxitos. Hoje merecemos as críticas, porque ficamos fora, tá? Então, críticas vão ter mesmo, o torcedor vai pegar no pé, mas o momento do Corinthians não é ruim não, tá? O momento do Corinthians não é ruim. Eu só me preocupo com o Campeonato Brasileiro ainda. Não em termos de rebaixamento, em termos de busca de Libertadores. De Libertadores. Tá muito longe, tá? Tá muito longe. Mas dependendo do que acontecer, pode abrir um G9. Pode abrir um G9. Então o Corinthians tem que mirar esse G9, né? E vai priorizar a Sul-Americana. Ok, se for campeão da Sul-Americana, tá na Libertadores. E é um título. Mas e se não ganhar, né? São muitas variantes, tem muitos adversários. Inclusive o próprio São Paulo está na Sul-Americana também, né? Então são muitas variantes, são muitos componentes. Como de Renato Gaúcho, elogiou o Grêmio e lamenta o jogo de ida. Perdemos a vaga em Porto Alegre, né? Ali foi onde foi a última grande atuação do Flamengo, fez um partidaço, não deixou o Grêmio jogar. Foi até constrangedora a atuação do Grêmio, jogando ao lado do seu torcedor, criando uma atmosfera, não jogou nada, né? Não jogou nada. Aliás, o Flamengo não deixou o Grêmio jogar. As lições que tiramos desses 180 minutos contra o Flamengo é que o Grêmio deixou de ter uma vantagem em Porto Alegre. Você perder por 2-0 e depois ter de enfrentar o Flamengo com 70 mil pessoas no Maracanã, fica complicado. Mas estou aplaudindo o meu grupo, apesar da desclassificação, perdemos a vaga em Porto Alegre. Hoje jogamos de igual para igual. Não é fácil. Por isso estou tranquilo, porque eles têm me dado resposta dentro de campo. Deixa eu ver se tem mais alguma aspa aqui. Meu time foi tão grande quanto o Flamengo no Maracanã, com quase 70 mil pessoas. Em jogo que o Flamengo tinha vantagem de 2 gols. Não é qualquer um que enfrenta o Flamengo de igual para igual. O Flamengo fez a melhor partida do ano contra o Grêmio na Arena. O Flamengo teve oportunidades e fez de pênalti. Nós tivemos e não fizemos os gols. Num todo, o Grêmio jogou de igual para igual de novo. Queria ver quantos vêm aqui e jogam de igual para igual. É importante destacar que o Grêmio jogou no Maracanã antes, né? Dessa disputa de jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e fez um partidaço. Mas perdeu de novo também. Então não adianta o Renato falar que compete, né? Faz um jogo de igual para igual. Quero ver quem vem aqui. Perdeu os 2 jogos, né? Perdeu os 2 jogos. Assim, você vai ficar nesse recorte. Eu não gosto muito quando vai para esse lado. É óbvio, ele tá falando a verdade, tá? Ele tá falando a verdade. O Grêmio competiu, jogou de igual para igual, teve oportunidade. Tá, tudo bem. Tomou uma cacetada no jogo do Campeonato Brasileiro e perdeu de novo agora. Então, assim, não adianta. Isso não conforta em nada o torcedor. Eu acho que deixa o torcedor até mais puto, né? Eu já fiquei irado de ler isso aqui, cara. Né? Pô, você vai ficar dando desculpa? Fala, ó, perdemos mesmo e acabou, cara. Né? Ah, não, quero ver quem vai. Ele falou outra coisa que eu não concordo, deixa eu ver. Na minha opinião, o Grêmio foi melhor. No outro jogo, ele também falou a mesma coisa. Tomou uma cacetada, né? Então não adianta. Aqui é esse aqui que eu queria pegar. Para quem não se recorda, em 2017 o Corinthians foi campeão. E o Corinthians fez uma campanha espetacular, como fez o Botafogo no primeiro turno. E o Renato Gaúcho falou naquela temporada a mesma coisa que ele está falando aqui. Tá? Não exatamente, mas foi do mesmo tom. Muitos falam que o Botafogo já é campeão. Cada um tem sua opinião. No futebol já vi muita coisa. Esperamos brigar pelo título. Se não for possível, uma vaga direta na Libertadores. Né? Esse comecinho aqui. Em 2017, é só você procurar. Ele falou que... Falou a mesma coisa, né? Tem nada definido, o Corinthians estava voando. É bem verdade que o Corinthians caiu, mas ele falou, ele colocou no ar, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Então, assim, ele já viu muita coisa, mas ele tá meio que vendo um déjà vu. No momento que o Grêmio até também estava jogando um bom futebol naquela época, né? Então, isso não me deixa irritado. Só trouxe aqui a nível de curiosidade, né? Trouxe a nível de curiosidade. Porque, cara, o Renato meio que tá vendo déjà vu e tá falando a mesma coisa, né?
é capaz dele quebrar a cara de novo. Não tô falando que o Botafogo já é campeão, até porque óbvio que tem muita coisa para rolar, é um segundo turno inteiro. Mas, né, naquela época, o Corinthians fez um primeiro turno espetacular também, tá? Também. Vamos de Sampaoli, evita projetar final e reflete sobre o ambiente no Flamengo. Tem que ver o que acontece em um mês. Obviamente em um mês pode mudar muita coisa, né? Vamos lá. Aqui no Flamengo, um mês é como se fosse um ano. Com os jogadores talentosos que tem o Flamengo, confesso a vocês que em uma semana as coisas mudam. Em uma semana as coisas mudam, né? É só os caras mudarem a chave e quererem, né? O futebol é um circo romano quente. As pessoas vêm para levar o polegar, para levantar o polegar. Isso aqui é do filme Gladiador, né? Gladiador, porque essa coisa do polegar é falso, né? Dizem que é mentira, mas tudo bem, vamos embora. Vamos ler as aspas do Sampaoli. Eu só precisava trazer aqui a informação que os historiadores dizem, tá? O futebol é um circo romano quente. As pessoas vêm para levantar o polegar ou abaixar, não há meio termo. Quando se fala de violência, isso é muito violento. As pessoas precisam dessa violência para viver. Somos parte disso. Cara, que comentário infeliz do Sampaoli, né? Eu não vou nem comentar isso aqui. Chegar em uma final com a sequência de jogos que vínhamos tendo é muito importante. O time jogou muito melhor do que vinha sendo nos últimos tempos, então estou feliz com isso. Tem que estar feliz mesmo, né? Mas eu acho que os jogadores deram resposta. Cara, sabe o que tá me lembrando esse Flamengo do Sampaoli? Aquela Argentina do Sampaoli. Que o Sampaoli não mandava em nada mais. Chegou num ponto, lembra? Foi assim, foi 2018. Foi uma Copa constrangedora, né? Foi humilhante para o Sampaoli. Porque os jogadores da Argentina mandavam, né? Ele já não tinha moral nenhuma. Tá me parecendo a mesma coisa. Ele tá ali como se fosse um boneco. Ele tá ali como se fosse um boneco, um personagem. Porque quem manda mesmo são os jogadores, né? E não tem comando. E não tem comando, porque o Gerson jogou, não foi punido depois da treta com Varela, né? Não tem comando. Assim, é um negócio absolutamente. E eu, há pouco tempo atrás, elogiava a gestão do Flamengo, né? Que falava que no projeto de futebol não tinha nada, mas em termos de administração era um clube bem administrado, né? Não, é um clube bem administrado só financeiramente. Porque é uma bagunça, cara. É um caos, né? É uma vergonha, cara. Uma vergonha, mas enfim. O Sampaoli me lembra o Sampaoli da Argentina, da seleção argentina. Era só um boneco ali, aparecendo na beira do gramado, porque ele não fazia nada, né? Quem mandavam eram os jogadores. Vamos lá, aqui, jogadores do Flamengo abraçam o Sampaoli após gol da vitória, uma atitude meramente protocolar, na minha opinião, tá? Meramente protocolar, aqui aspas do Arrascaeta. Tanto nós como ele estamos tentando o melhor para sair favorecido sempre o Flamengo. A instituição tem que estar acima de tudo, pois não parece, né? Para nós era importante. Por isso, na hora de comemorar o gol, para mostrar que o grupo está fechado para buscar mais um título. Quando o Arrascaeta faz o gol de pênalti, ele chama, né? Ele chama a galera para se abraçar. E teve gente que demorou para entender, né? Então você vê que tentou forçar uma situação ali, acabou dando certo, mas, cara, né? Assim, eu convido a você a olhar a cena, tá? Convido a você a olhar a cena. Parece você vai você vai tirar suas próprias conclusões. E aí eu deixo a pergunta no ar. Quando você vê essa cena, vai te parecer um filme legítimo, digno de Oscar? Ou vai te parecer uma atuação de filme trash, né? A lá Sharknado. Filme trashão, né? Sharknado, aquele filme que os tubarões estão no tornado e sai comendo todo mundo. É um filme trashão. Eu te faço o convite para você a ver as cenas e tirar suas próprias conclusões do quão genuíno foi a parada. É óbvio que eles têm que fazer o máximo para tentar unir o grupo, mas, né, deram uma forçação de barra ali, né? Vamos lá, né? Ah, não vai por essa cara do Pedro aqui não, né? Na hora ele dá um sorrisinho também, todo mundo se abraça e tal. Aqui pegaram um momento que o Pedro até parece estar meio sério, né? Mas assiste toda a cena, né? O gol do Arrascaeta, ele chama a galera, se abraça e tal, vai lá. Vamos de Marcos Braz, evita falar de punições no Flamengo. Eu tô falando, não tem comando, cara. É uma bagunça, né? É uma bagunça. Eu volto a repetir, o Flamengo em uma semana pode virar tudo.
o Gerson pode arrebentar, pode jogar muita bola, pode estar se abraçando, tá indo pra night com o Varela. Isso é outra história. Isso é outra história. O que eu tô falando é do recado que você passa. E quando eu falo isso, tem muita gente que fala assim, o recado que você passa, assim, não é o recado que você passa para as pessoas e nem para o torcedor. Isso a termos em níveis administrativos pouco importa. O recado que você passa internamente. E isso eu digo com base em relatos, em comentários de comentaristas que foram ex-atletas. Eu me recordo de ter ouvido o Zé Elias, comentarista da ESPN, e ele, cara, ele fala muito de bastidores da bola, né? Ele fala muito de bastidores da bola. E ele falou isso, ele levantou isso, cara, assim, o problema é a mensagem que você passa internamente, de que dois caras que se agrediram vão passar ileso. E um cara que foi indisciplinado com um aquecimento tomou multa e foi suspenso por um jogo. Tá? Então, assim, é o recado que você passa para os grandes craques, para os grandes jogadores. Não estou nem falando que tem que mandar embora ninguém, é longe disso. Até porque o Flamengo gastou uma bala para contratar o Gerson, não tem que mandar ninguém embora, né? Na teoria deveria, porque mandaram embora o Pablo Fernandes, né? Mas eu não estou nem chegando nesse nível, estou falando em termos de punição, né? Mandar embora, rescindir contrato, não cabe, né? Não cabe, assim, você não vai rasgar dinheiro também, os caras não são malucos, né? Não estou falando que isso é certo e errado, eu estou falando que pela lógica deveria mandar o cara embora, mas isso não vai acontecer, então tem que ser punido, né? Então tem que ser punido, mas não tem comando, né? Então o recado que é passado, e eu não digo isso com base assim, do certo e errado, do ser bom moço ou não ser bom moço. Eu digo isso com base no que eu ouvi de ex-atletas. É o recado que você passa internamente que alguns jogadores têm certos privilégios que outros. E isso pode não ser um problema agora, porque tá todo mundo tentando forçar uma situação legal, né? Vamos sair desse momento, vamos se recuperar, vamos priorizar o Flamengo. Então tá todo mundo tentando dar essa forçada para acontecer. E eu imagino que até os caras que estão na bronca vão forçar para acontecer. Mas qualquer situação que acontecer no cotidiano, os caras vão se lembrar disso, tá? Os caras vão se lembrar disso. Ou você acha que não? Na formação das panelinhas, das famosas panelinhas, você acha que isso não vai entrar na conta, não vai entrar na mesa? A minha posição é a dos jogadores. Os jogadores têm a certeza que foi evidente que não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, um treino bem acirrado. Foi isso que aconteceu. Isso palavras do Marcos Braz, né? Como eu falei, eu acho que eles estão jogando futebol. Eles não estão se preparando para uma luta. Até porque, volto a repetir o que eu disse ontem, nos esportes marciais, nas artes marciais, não existe. É óbvio que tem uns que são desleais ou não. Mas no geral, os caras treinam não é para sair dando porrada em todo mundo, não. Os caras treinam, eles vão pela filosofia do negócio, né? Então, assim, tem toda uma filosofia por trás da arte marcial e os caras vão para a luta, mas eles vão para a luta para ser leal com o adversário e não desleal, né? Então, quando a gente até brinca, fala assim, o cara vai para lutar o UFC, estão treinando para o UFC, longe disso, porque no UFC pelo menos existe disciplina, né? Existe disciplina. Tem muita gente que é desleal mesmo, dá golpes ilegais, mas no geral, os caras vão para fazer assim, eles vão para respeitar o adversário. Lógico que você vai ter que bater nele, porque é o esporte, cara, é luta, né? É arte marcial. Mas os caras vão para respeitar o adversário, né? E aqui, longe disso, né? Então, às vezes, a gente até brinca fazendo essas comparações. Os caras estão treinando para boxe, para taekwondo, para karatê, que eu brinquei ontem, né? Mas é totalmente descabida essa comparação. É apenas a níveis folclóricos que eu faço essa brincadeira, tá? Todo respeito à galera dos esportes e das lutas marciais. E por enquanto não vai ter punição, né? Não tem comando, é uma bagunça. Por enquanto a gente vai comemorar mais uma classificação para uma decisão de um título importantíssimo, um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, uma importância para o clube também muito grande. Vaga na Libertadores direto, né? Então tá aqui, uma gestão infelizmente omissa, né? Omissa. Passa um recado ruim. Volto a repetir, isso eu digo com base no que eu vi de comentaristas que são ex-atletas, tá? Vambora. Sobre a Arrascaeta, eu já tinha lido umas aspas do Arrascaeta, né? Então, eu trago a notícia para você
ouvir aqui, rodar o vídeo do GE, tá? A entrevista ali no campo, ouça as palavras do De Arrascaeta, né? Jorge De Arrascaeta. Vamos de Diego Ribas, né? Criticou a briga, reflexo do ambiente conturbado. O Diego Ribas era um dos atletas rubro-negros que era considerado um líder de uma das panelinhas do Flamengo, né? Eles falam que não tinha panelinha, mas era considerado. No folclore popular, ele era tido como um dos líderes das panelinhas que tinham, de uma das panelinhas que tinham dentro do Flamengo. E ele fala reflexo do ambiente conturbado. As palavras do Diego Ribas, para mim, têm muito peso. Tem muito peso. O segundo semestre, aqui as aspas, tá? O segundo semestre traz as tensões à flor da pele mesmo. É um momento em que começa os jogos decisivos, as eliminações. Cada eliminação é aquela busca por culpados, protestos e tudo isso deixa o jogador muito nervoso. As discussões, debates fazem parte, mas realmente quando chega às vias de fato, perde a razão. Eu acredito que isso acaba sendo um reflexo do ambiente que o Flamengo vem vivendo, um ambiente conturbado e acabou tendo essa confusão. Eu acho que se o Diego tivesse lá dentro, com todo respeito, tá? Tem muita gente que não gostava do Diego, achava que ele tinha que sair e eu achava que ele já não tinha mais como esportivamente dar retorno. Mas se ele estivesse lá, essa treta não ia acontecer. Ah, mas não ia mesmo. Mas não ia mesmo. Pelo menos ele ia entrar no meio, né? Ele ia entrar no meio e não ia deixar para aqui, ó. O Gerson e o Varela usando máscara porque tá com o nariz fraturado, hein? Que situação constrangedora, cara. Que situação constrangedora. Vamos embora. Vamos sair das notícias das equipes protagonistas da semifinal da Copa do Brasil. Vamos rapidinho só para alguns reforços, né? Botafogo, chegou Diego Costa e aqui, ó, camisa do Botafogo já, tá? O momento que eu tomei a decisão não foi difícil pelo momento que o Botafogo vem vivendo no campeonato. É uma família. Esses 3 dias que estou aqui dá para perceber isso. A ambição. Sempre pedi a Deus que pudesse me mostrar algo, que pudesse me mostrar algo que tivesse sentido. E não tem nada melhor que o Botafogo agora, disputando. Ele chega no melhor time possível hoje, com o melhor ambiente possível disparado, né? E quando você chega num time onde o ambiente é bom e todo mundo te abraça, porque aparentemente é isso, e o próprio Bruno Lage falou que pediu a contratação dele, ele vai jogar soltinho, cara. Vai jogar soltinho no pagode, vai fazer gol pra caraca. Eu não tenho a convicção, mas eu acredito muito nisso. Vai porque assim, ele tá mais velho, mas ele lá na grande área é um cara diferente, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele não se equipara a Luizito Soares, por exemplo, mas ele é um cara diferente. Essa é a leitura de jogo, o posicionamento, a finalização, a forma como ele simplifica as jogadas com qualidade. Então vai fazer diferença, ainda mais com esse ambiente tranquilo que ele vive, né? No Galo, para quem se recorda, ele tinha a concorrência do Hulk. E ali não foi um negócio muito confortável, aparentemente, tá? Pelo que dizem os boatos, tá? Vamos de. Ah, aqui uma curiosidade da Copa Feminina, tá? Uma curiosidade da Copa Feminina. A gente fez um podcast ontem sobre a classificação da Inglaterra. E eu achei curioso trazer essa notícia porque a Hemp, que é uma das atacantes inglesas, ela deu camisa ao Bolt e faz coleção de Lego, cara. Deixa eu pôr o carregador aqui. É uma notícia curiosa, né? É uma notícia curiosa. Deixa eu pegar aqui. Bom, vamos lá. Lauren Hemp, tá? Lauren Hemp. Vamos puxar aqui. Aqui, ó. Postou a foto ao presentear Usain Bolt com a camisa do City. E tem coleção de Lego, tá aqui, ó. Olha as imagens aqui, né? Possui uma coleção de Lego. Esse aqui é o carro dos caça-fantasmas, hein? Aqui a Lauren Hemp. Jogadoraço, hein? Jogadoraço. Falei sobre isso ontem. Se você tá curioso, faço convite para você ouvir nosso podcast de Copa. Vambora, vai. Vamos de Payet. Tá aqui é só a notícia porque eu vou pro vídeo da Vasco TV, gente. É um negócio espetacular, tá? Então tá aqui, chegou, tirou selfie. Isso, a chegada dele virou noticiário esportivo. O L'Equipe destacou a chegada do Payet, jornal do esportivo da França, francês, tá?
Noticiou aqui, ó. Cadê? Ó, o Payet. Payet do Brasil. Payet do Brasil. Aqui tá mais algum, né? Os, os torcedores do Vasco da Gama acolheram Dimitri Payet em um ambiente. Tá aqui, né? A tradução. Eu tava tentando traduzir, mas tá escrito aqui, né? Receberam, eu disse acolheram em um ambiente, eu ia falar surpreendente, né? Em clima de festa, tá? Em clima de festa. Tá aqui a tradução, né? Eu tentando traduzir. Enfim, vamos aqui, ó, torcedor vascaíno, eu vou curtir o vídeo. Tá, Vasco TV, tá lá. Aeropaiê. Pô, põe o cinto de segurança aí, tá? Pô, o cinto de segurança aí, cara. O negócio é bom, hein? O negócio é bravo, hein? Vamos lá. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o cântico, tá? Vou rodar mais um pouquinho, ó. Agora fudeu, o Payet apareceu. Cara, assim, um público absolutamente apaixonado e ele tá com uma cara de tranquilidade, né? Ele tá com uma cara de tranquilidade. Que maluquice, gente. Que maluquice, cara. E ele tranquilíssimo, né? Ele tranquilíssimo, cara. Rolando um carnaval ali do lado na frente dele, e ele bem tranquilo, né? Eu me lembro da apresentação do Soares. Ele fez uma cara de que ele tava espantado com aquela festa, né? Cara, encheram um estádio para me receber. O cara não conseguia nem. Acho que ele pensou, cara, não deve nem ter passado pela cabeça dele como é que ele ia sair de lá, né? Ele tava tranquilinho, pô, isso é bom até. Eu acho isso bom, porque ele tá vendo o que ele vai estar representando e a pressão. E se ele tá tranquilo, é bom. Ué, ele sabe lidar com a pressão. Muito bacana, cara, muito legal. Festa do torcedor, eu sempre trago aqui porque eu acho algo espetacular. Eu acho a festa do torcedor algo mágico. É algo mágico, é algo absolutamente mágico. Como eu falei, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei arrepiado. Agora eu fiquei arrepiado de novo, cara. Que loucura, né? Que loucura. Vambora. Vamos de Vanderlei Luxemburgo, agora sim. Você, torcedor corintiano, que nos acompanhou até este momento. Corinthians TV, tá? Faço convite para você, torcedor simpatizante, fã do esporte, se inscreve no canal. Se inscreve na do Vasco da Gama também, né? Torcedor do Vasco que viu aí. Se inscreve no canal do Vasco aqui, o torcedor do Corinthians, o simpatizante, se inscreve no do Corinthians. Curte o vídeo se você gostar da coletiva do Lucha. E vambora, né? Vamos ver o que o Lucha tem a dizer sobre essa eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Vamos lá, gente? Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo, aqui, boa noite. Rafael Jacobuti da Rádio Crack Neto. A pergunta por que o Wesley não iniciou a partida jogando se foi seu melhor jogador dentro de campo? Como é que é? Por que o Wesley não iniciou a partida e entrou na etapa complementar, já que foi o melhor jogador seu dentro de campo? Cara, eu não vou nem esperar o Lucha responder, cara. É uma pergunta que, com todo respeito ao jornalista que faz a pergunta, né? Eu entendo a pergunta, muitas vezes é uma pergunta do torcedor, mas, cara, assim, essa pergunta, cara, assim,
pô, tem perguntas melhores, né? Enfim, vamos ouvir o Luxo, cara. Com todo respeito, de novo, assim, eu não quero nem fazer a crítica que eu quero, porque, gente, não tem o menor cabimento, né? Você dá essa responsabilidade para um garoto logo no jogo decisivo cara, por que que você não pôs ele no começo, cara? Isso é um negócio que, sabe, é uma pergunta que é óbvia, né? Mas vamos lá, vamos ver o Luxo. Não tô conseguindo entender o que você tá falando, cara, sinceramente. Por que o Wesley não iniciou a partida? Cara, eu optei pelo segundo tempo, cara. Faz parte. A estratégia que eu criei era sabendo que o São Paulo ia vir para cima da gente, né? Então eu tornei um time mais marcador, mas com saída, só que nós não conseguimos sair. Para mim a diferença foi do jogo, não o Wesley. Me permite, né? Você está citando o Hélio. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no primeiro tempo, nós corremos a 20. Eles correram a 200, nós corremos a 20 no jogo de decisão. A intensidade do São Paulo foi totalmente diferente da nossa no primeiro tempo. Então, essa fez a diferença. Então, aquilo que eu pretendia, levar o jogo para o segundo tempo, para poder expor o São Paulo, os contra-ataques nossos, aí você sai perdendo 2-0, mudou. Nós é que ficamos expostos ao contra-ataque. No segundo tempo foi totalmente diferente. Nós tivemos até possibilidades, um domínio a partir dos 25 minutos, 25 minutos, normal que o São Paulo se retraiu um pouco mais, e nós fomos um pouco mais para frente, conseguimos algumas situações, mas aí jogar só um tempo numa decisão é muito pouco. Luxemburgo. Até que o Luxemburgo foi tranquilo, tá? Porque, cara, desculpa, assim, de novo, eu vou falar, é um atleta de 18 anos, gente. É um atleta de 18 anos. Isso aqui é uma semifinal de Copa do Brasil, no estádio do Morumbi com mais de 60 mil pessoas. Se o jogador entra, se você põe um atleta dessa idade e ele faz uma porcaria de partida de primeiro tempo, iam estar perguntando pro Luxemburgo por que cargas d'água ele começou com um garoto de 18 anos, né? Por isso que eu fico indignado com essas perguntas. Essas perguntas não fazem sentido para mim, né? Porque, cara, você tem que... Óbvio que ele entrou no segundo tempo, ele fez uma fumaça, foi talvez o melhor jogador do Corinthians, o maior desafogo, né? O que você podia esperar de, por exemplo, Renato Augusto, Maicon, né? De pegar essa responsabilidade, né? Renato Augusto, Maicon, Fausto Vera, o Rojas, Matias Rojas, que entrou depois, o próprio Yuri Alberto, quem assumiu esse protagonismo foi o Wesley e fez a fumaça dele. Ok, concordo, mas, cara, volto a repetir, agora que acabou o jogo e você viu o segundo tempo, e o segundo tempo o Corinthians teve oportunidades e fez o São Paulo sofrer, tá? E fez o São Paulo sofrer, o que ia mudar no primeiro tempo? Eu acho que não ia mudar nada. Eu acho que não ia mudar nada. Ia queimar o garoto ainda por cima. Pô, Luxa, por que você começou com o Wesley? Né? Vai queimar o garoto, né? Tá vivendo um bom momento, ele tá bem. Você vai, coloca ele num jogo difícil, complicado como esse, na casa do São Paulo. Busão do Corinthians foi apedrejado, né? Tem imagens aí, eu nem trouxe a notícia, mas o ônibus do Corinthians foi apedrejado. Mais de 60 mil pessoas, torcida única. Você tá maluco, Luxa? Pôr um garoto dessa idade para começar o jogo? Então, por isso que eu não acho que essas perguntas, assim, eu acho sem pé nem cabeça, cara. Todo respeito, mais uma vez, todo respeito. Volto a repetir, não tô aqui passando pano nem nada disso. É que, assim, é muito recorte de um tempo e ele fez um grande segundo tempo, não tô negando isso. Só que no primeiro tempo eu acho que não ia mudar nada a presença dele. Não ia mudar nada, porque assim, você fazer esse recorte de achar que a entrada dele no primeiro tempo ia mudar alguma coisa, você tá tirando o mérito do São Paulo. Porque no primeiro tempo é onde o Lucas Moura estava mais fresco, estava mais descansado, estava com mais explosão e onde ele arrebentou com o jogo, né? Então você acha que ia dar alguma coisa de diferença? Eu acho que ia ser muito ingênuo de achar que ia mudar muita coisa, tá? Boa noite, Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Pode-se dizer que o Corinthians sentiu o jogo, principalmente no primeiro tempo, os jogadores? A diferença foi, eu já falei, o São Paulo estava a 200, nós estávamos a 20. Não tem nenhum problema falar isso, não, porque não é passar a responsabilidade, é um jogo de decisão. Você tem que ver, o São Paulo jogou com uma intensidade forte e nós não conseguimos sair jogando e dar intensidade, uma marcação mais encaixada, então não conseguimos marcar. Então o São Paulo mereceu o resultado no primeiro tempo e soube trabalhar bem o segundo tempo para poder segurar a vantagem. Ele fala mais uma vez sobre como o São Paulo começou o jogo. E eu acho que assim, o Lucha fica falando sobre isso, mas aí a preparação dele, porque isso era algo muito óbvio que ia acontecer. Isso é algo muito óbvio que ia acontecer. O São Paulo começa as partidas dessa forma, já não é de hoje. Ainda mais tendo que reverter um resultado difícil, o São Paulo ia buscar o gol assim, para igualar a decisão muito rapidamente. Eles iam para cima com tudo. Isso era algo muito claro, cara. Isso era na própria escalação, era algo muito claro que o São Paulo ia para cima, que o São Paulo ia tentar arrebentar logo no começo, já fazer um gol
E, cara, isso é um gol até de raríssima felicidade do Wellington Rato, né? Predestinado. Fez um golaço ali, indefensável a bola. Mas, cara, aí eu coloco a questão do Luxemburgo. Aí você pode falar, então ele tinha que ter começado com o Wesley mesmo. Tudo bem. Não é isso que eu. Não é nem esse o ponto que eu quero chegar. Que ele tinha que colocar o pé. Até porque eu já deixei. Acabei de falar que não era para ele jogar. Não era jogador para um primeiro tempo da forma como tava, tá? E eu concordo com o Luxemburgo. É o segundo tempo. A ideia do Luxemburgo era de soltar mais o time e até se aproveitar um pouco mais do cansaço do São Paulo. E isso eu acho que acabou dando certo. Eu só acho que assim, o Lucha e o time do Corinthians, eles falharam na estratégia do primeiro tempo. Eles falharam na estratégia do primeiro tempo. Porque o São Paulo deitou e rolou. E os gols não foram mais gols porque, olha, faltou um pouquinho de sorte e um pouquinho de capricho. Faltou um pouquinho de sorte e um pouquinho de capricho. Porque, olha, ali poderia, o primeiro tempo você falar que me disser assim, pô, poderia ter terminado 4-0. Poderia ter terminado 4-0 o primeiro tempo. Então, assim, o Corinthians é uma equipe que se caracteriza por ter um grande tempo numa partida, né? Então, às vezes faz um primeiro tempo meio ruim, meio xoxo, o segundo tempo muito bom. Às vezes faz um primeiro tempo muito bom, o segundo tempo meio xoxo. O Corinthians tem essa característica, né? E nesse jogo aconteceu a mesma coisa. O primeiro tempo do Corinthians era para ter sido muito bom. E, na verdade, o Corinthians transformou o tempo bom no segundo tempo, onde já foi tarde para buscar o resultado, né? Então aí não é só questão do Luxemburgo, é dos próprios jogadores também. É óbvio, tem a questão da torcida única. Eles chegaram, eles chegaram com o ônibus apedrejado, janelas rachadas, né? Vidros rachados, chegaram atrasados, tá? Então eu entendo muitos contextos. Eles chegaram atrasados, entraram atrasado em campo, porque a direção do Corinthians disse que eles iam quebrar os protocolos mesmo para que o time entrasse nas melhores condições de preparação dentro de campo. Eu entendo, eu concordo com o que fez o Corinthians, e eu entendo que esse contexto pode ter prejudicado o início do jogo. Eu entendo, mas, cara, eu não acho que é desculpa. Eu não acho que é desculpa. Muito abaixo, deu muito espaço e era bola cantada, tá? Era bola cantada. Eu sempre falo aqui, eu ouço em mais de um canal os comentários pré-jogo, os comentários às vezes durante o jogo e pós-jogo. E em vários canais era bola cantada. Era bola cantada. Então, assim, se um comentarista, que alguns nem jogaram bola, só joga pelado, nem jogaram bola profissionalmente, fala assim, cara, é muito óbvio. É muito óbvio. O São Paulo vai para cima e o Corinthians vai se defender. Essa estratégia é muito clara. O São Paulo vai para uma blitz para conseguir igualar o resultado que o Corinthians construiu no primeiro jogo. Era bola cantada. Isso, eu volto a repetir, isso por mais de um canal. É só você puxar aí as transmissões no YouTube, como que foram os comentários para o jogo. E muita gente falando, olha, essa estratégia do Luxemburgo pode dar errado. Essa estratégia do Luxemburgo pode dar errado. Porque agora o São Paulo tem Lucas Moura em campo. É uma peça, é um fator, é um jogador que desequilibra. E não deu outra, cara. E não deu outra, né? Opa, perdão. Luxemburgo, tudo bem? Boa noite. Duas perguntas. A primeira, uma postura como essa no primeiro tempo, de quem é a culpa quando acontece esse tipo de coisa? É mais de uma falta de mobilização, de uma letargia? Você consegue diagnosticar para o torcedor o que acontece quando numa decisão entra com uma postura como essa? E uma outra, queria que você falasse do Matias Rojas, porque a maior contratação do Corinthians na janela hoje pôde jogar 45, e jogou bem até, quando entrou, mas só pôde jogar 45, né? Na teoria, era um jogador para estar hoje bem, já jogando, os 90 minutos, ajudando mais. Por que a demora para ele voltar? Enfim, por que ele não conseguiu tanto te ajudar hoje, tendo só condição 45 minutos, por favor? Cara, já falei para você que a diferença do jogo, para mim, ao meu ver, não é questão da escalação. Porque se você pegar o Juan joga por dentro, joga por fora, o Adson joga pela esquerda, joga pela direita, joga por fora. O problema é que o São Paulo foi superior a gente na atitude e na intensidade do jogo. Nós jogaram a 200, nós jogamos a 20. É tudo bem claro isso aí, não tem por que não falar isso aí. Do São Paulo. Que você quer achar um culpado, eu vou achar que o São Paulo foi superior a nós e mereceu o resultado. Não tem um culpado porque escalou isso e aquilo. Se nós tivéssemos começado de outra maneira e o São Paulo tivesse jogado para a intensidade que jogou, poderia ter adquirido a vantagem. É que nós temos a mania no Brasil de achar um culpado por alguma coisa e esquecer do mérito do adversário. Se alguém pode tirar o mérito do São Paulo hoje,
São Paulo, da maneira como jogou, com a intensidade que jogou, o Lucas pegando toda a jogada ali, conseguindo fazer uma aproximação com o ataque, a gente não conseguindo encaixar. Então, se quer tirar o mérito do São Paulo, não quero responsabilizar a minha equipe só. Acho que nós podemos ter dado uma intensidade maior, não demos, em virtude do São Paulo ter jogado um grande jogo. Jogou melhor que a gente no primeiro tempo e nós jogamos um pouco melhor no segundo tempo, mas sem também machucar o adversário, machucar no sentido de atacar o adversário. Então, não vamos buscar um culpado. É o Luxemburgo, tá bom, então sou eu. Se você quer que seja eu, sou eu. Tá certo? Mas com o Matias Rojas, né? É um jogador que teve uma lesão e você vê o primeiro chute que ele dá gol, você vê que ele sentiu um pouquinho, né? Então eu acho que a atitude foi acertada, cara. Imagina se eu coloco ele no primeiro tempo e ele toma uma pancada e sai do jogo, aí você fala assim, mas por que você botou ele no primeiro tempo? Então é futebol, cara. Então essas coisas são discutidas internamente, as coisas que estão acontecendo. Você perde razão, um jogador de muita qualidade, faz muita falta no jogo de decisão, porque ele transfere a bola, ele faz uma transição ofensiva muito forte, entendeu? E nós perdemos isso. Ô, Vanderlei, Cara, eu concordo com o Vanderlei, né? Eu concordo com o Vanderlei. Você não pode tirar o mérito do São Paulo. O que o São Paulo fez foi algo assim, impressionante. A blitz que eles executaram foi algo impressionante. Mas, cara, é muito, assim, é muito fácil, como eu falei, é muito fácil fazer a análise como o Luxemburgo está fazendo, né? Não, eles começaram a 200 por hora, a gente começou a 20. É uma leitura, para mim, muito rasa. Né? É uma leitura muito rasa. Óbvio que, volto a repetir, o resultado construído foi todo mérito do São Paulo. Foi todo mérito do São Paulo. Foi impressionante a forma como o São Paulo começou o jogo. São Paulo começou em alta rotação, em alta frequência, para buscar um resultado, porque sabia que precisava disso logo para dar tranquilidade. E assim o fez. Só que o Corinthians, cara, em nenhum momento do primeiro tempo, pelo menos, o Corinthians esboçou qualquer tipo de reação. Em nenhum momento. O Corinthians estava perdido. E chegou um estágio ali do primeiro tempo que eles se olhavam e assim, e cara, sabe, parecia, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E assim, jogadores experientes. O Gil, o Fábio Santos, o Renato Augusto, né? O Fagner entrou depois, mas o Maicon também, cara, jogadores experientes. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. É uma loucura, gente. É uma loucura, porque assim, tudo bem, quando o atleta ele é mais velho, se a gente pegar, por exemplo, o Gil, o próprio Renato Augusto também não é um jogador de correria, você entende, né? Assim, a gente também não vai ser maluco de falar, não, o cara vai correr o campo inteiro. Mas você entende o jogo. E você, nos posicionamentos, você tenta se poupar um pouco mais e fechar os espaços dos adversários. O Corinthians estava perdido. Os caras, era 2, 3 correndo atrás da bola. E o São Paulo fazendo dançar. E o Lucas tirando para dançar. Né? O Lucas jogou um absurdo. O Lucas acabou com o jogo no primeiro tempo. O Lucas arrebentou com o jogo. Então, eu falo assim, às vezes é muito mais fácil você correr onde... Ah, não. Se entrar 200 por hora, a gente... Tudo bem. Agora, a pergunta do torcedor é por que isso aconteceu? Por que dentro de campo não houve uma referência que fala assim, gente, vamos ter calma, ou cava uma falta, ou o Cássio cai no chão, tenta segurar o jogo, tenta cozinhar o jogo de alguma maneira para frear, porque isso não estava acontecendo. Os caras estavam se olhando e ali parecia que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. O que a gente está fazendo aqui? Né? Para que a gente saiu de casa? Foi um negócio muito louco, né? Foi um negócio muito doido. tudo bem? Você acabou de dizer que o São Paulo entrou 200 por hora e o Corinthians não, que essa foi a diferença, foi a postura, foi a atitude, a intensidade do São Paulo e que isso não depende da formação. Você acredita que mesmo com uma formação diferente seria pouco previsível que o resultado da intensidade desse time do Corinthians fosse mudar? E se você acha que o Corinthians acabou sentindo o clima do jogo, por isso não teve essa intensidade, ou não tem nada a ver? Por que o Corinthians não teve a mesma intensidade do São Paulo? Porque o São Paulo a gente não consegue admitir que o adversário foi melhor. O adversário, deixa eu concluir meu raciocínio, por favor. Você não consegue admitir que o adversário foi melhor, é você não reconhecer o mérito do adversário, tá certo? O São Paulo foi melhor do que a gente na intensidade, na qualidade, nas finalizações, ele chegou muito mais, cara, ficou bem claro. E qual o problema de você reconhecer? Meu time não conseguiu jogar como jogamos nas vezes anteriores. A formação, podia ser uma formação, eu ia ficar no Si. Se eu tivesse entrado com outra formação, será que seria diferente? Eu ia ficar no Si, cara, entendeu? É o time que entrou para se defender? Você já te respondi. Vanderlei, boa noite. Boa noite. O futebol é complexo. Aí foi perguntado no final, não vou comentar o começo, porque ele fala a mesma coisa, mas ele perguntado no final se ele entrou para se defender.
Ele falou, né? Ele falou, acho que na primeira pergunta, que ele entrou para fazer um jogo mais defensivo mesmo e no segundo tempo soltar mais o time, né? Eu acho que o Luxemburgo ele contava com um jogo de contra-ataque no primeiro tempo, só que é uma estratégia arriscadíssima. Uma estratégia arriscadíssima. Né? E ele pagou um preço caro por isso. E os 2-0 ficou barato. Ficou barato. Porque correu um risco ali. Por isso que eu falo assim, ele pode até. Assim, a gente não tem que tirar o mérito do São Paulo, não é nem esse o ponto. Que ele fala, a gente não consegue reconhecer que o adversário foi melhor. Assim, não é esse o ponto. O ponto não é esse. Ele entra com uma estratégia clara de se defender. E se você entra com uma estratégia clara de se defender, você tem que fazer um papel minimamente competente. E o Corinthians não fez. O Corinthians não fez. Então, a pergunta que todo mundo se faz é por quê, né? Por quê? É óbvio que tem muito mérito do São Paulo. Isso não, mas o Corinthians nem competiu. Esse que é o ponto. Porque assim, se o São Paulo faz um jogo como fez e o Corinthians pelo menos compete e podia ter tomado 2, 3 gols, pelo menos ia chegar depois e falar, pô, o time competiu. Mas o São Paulo jogou uma bola do caramba, né? Mas não, hoje a gente vê um time que, tudo bem, teve 99% dos méritos foram do São Paulo. Mas o Corinthians não competiu. E por isso que as perguntas são repetitivas, né? Complexo, né? Não é só um fator que determina uma vitória ou uma derrota. Então, sem tirar o mérito do São Paulo, eu concordo com você a questão da intensidade, acho que ficou claro, mas a gente já esperava que o Corinthians fosse se defender no começo do jogo. Você até deu a letra depois da partida contra o Coritiba. Mas surpreendeu a todos o tanto que o Corinthians ficou na defesa nos primeiros 15, 20 minutos. Você concorda que ficou demais na defesa no começo do jogo? Sem atacar, sem passar do meio campo? Não conseguimos fazer a transição de momento algum. O São Paulo conseguiu marcar e conseguiu jogar a gente para trás com o jogo da intensidade dele. A gente, quando pensava, ele já estava abafando a gente ali. Quando pegava, eles faziam ali uma jogada pelo lado esquerdo, em cima do Fábio ali, 3 mais ou menos contra ele ali. A gente não conseguia neutralizar aquela jogada. Então, eu vou dizer que a diferença do jogo, né, que a gente que está nesse negócio há muito tempo, para mim, foi no primeiro tempo o São Paulo jogar com a intensidade totalmente diferente da minha equipe, que eu achava que a gente ia defender. Eu tinha o Adson, eu tinha o Juan, que puxa velocidade, o Renato, que também é um jogador de qualidade. Não tivemos, e o meio campo nosso time acoplado, a gente não conseguia nunca chegar numa bola, quando chegava sempre o adversário já dando um tapa, dando um tapô. Por quê? Porque eles estavam se movimentando, a gente não conseguia encaixar na equipe deles. Então, cara, eu vou dizer assim, é mérito do adversário, vamos dizer que falha nossa, que a gente não conseguiu encaixar, para poder ter a transição. A transição só acontece, não é quando você sai jogando, é quando você rouba a bola, e você inicia uma ação de ataque na transição. Qual foi a bola que nós roubamos no primeiro tempo, que nós começamos uma transição ofensiva? Isso faz uma grande diferença para você pegar o adversário desprotegido, e nós não fizemos isso aí. Boa noite, Vanderlei. Aqui. Isso aqui, o que ele falou tá vendo? Ele fica bravo, tal. Se ele tivesse respondido isso logo no começo, talvez não tivessem vindo outras tantas perguntas sobre o mesmo tema, né? Que ele falou, a gente entrou para se defender e para... Só que para você construir uma transição, a transição não é um jogo construído. Não é quando você está com a bola no pé e você decide que você vai fazer a transição. A transição é quando você rouba a bola do adversário e com isso pega os caras desprevenidos. Essa é a transição, né? E isso não aconteceu. Quando o Corinthians tinha a bola, o São Paulo recuperava muito rápido e não dava tempo, né? E quando o Corinthians tentava recuperar, não dava tempo, né? Assim, o São Paulo foi literalmente implacável, né? Foi literalmente implacável. Por isso, cara, custava, né? Doeu. Poderia ter falado isso já na primeira pergunta. Isso minimizaria tantas outras, tal. Imagino eu, tá? E ele se irritaria menos. Né? Aqui na frente, Henrique Figliotti, Identidade Corintiana. Vanderlei, eu gostaria de perguntar para você, a gente sabe que você falou dos méritos do São Paulo, que o São Paulo teve todos os méritos no resultado, mas eu queria que você falasse especificamente da atuação de um jogador de São Paulo, que foi o Lucas Moura, que o Corinthians simplesmente, em muitos lances, o Corinthians não conseguiu encaixar uma marcação acima dele. A gente sabe que é um cara acima, tudo, mas queria que você analisasse individualmente essa questão da marcação nele e o que não funcionou para que pudesse parar esse jogador. A qualidade dele. Ele conseguiu funcionar numa faixa do campo em que, praticamente recebendo nas costas do meu jogador de meio campo e conectando com o ataque. Ele fez isso com muita maestria. Hoje é um jogador de muita qualidade e com uma condição física privilegiada. Você vê a movimentação dele no campo, é uma movimentação de um jogador que está fora do Brasil há muito tempo, mas com uma mudança de direção, com uma intensidade física, com uma qualidade técnica de um jogador diferenciado, né? Então, ele fez a diferença no jogo no primeiro tempo para o São Paulo e nós não conseguimos encaixar a marcação. Nós sabíamos que ele funcionaria daquela forma, mas não conseguimos encaixar. Vanderlei. Antes do jogo,
os comentaristas, eu acompanho em alguns canais, pelo menos os 3 canais, e o que se perguntavam era se o Vanderlei iria colocar uma marcação individual no Lucas. E aí houveram até algumas interpretações do que poderia acontecer se colocassem um cara para marcar o Lucas, né? O Lucas ia ser neutralizado e os outros iam ter que encontrar os espaços. O problema, e aí que eles falavam, isso é uma estratégia boa. Isso é uma estratégia boa. O problema é se esse cara que faz a marcação individual comete um erro. Esse cara não pode errar. Porque na hora que ele errar, você tem um jogador a menos na defesa, né? Imagina assim, você tem um cara marcando o Lucas sozinho. Sei lá, imagina assim, o Luxemburgo põe o Maicon, que é jovem, né? Tem velocidade, dá para correr atrás. O Luxa põe o Maicon para marcar o Lucas individualmente, né? Esse cara, quando marca individualmente, tem que impedir, tem que evitar da bola chegar, não pode deixar o cara tocar a bola, trocar um passo de qualidade, fazer uma tabelinha e tudo mais. Imagina assim, você coloca o Maicon, se o Maicon perde uma bola na corrida, no meio campo, quando o Lucas passasse por ele, ele ia ter um jogo, o Corinthians teria um jogador a menos de marcação. E o São Paulo teria uma vantagem, né? Então esse era o problema, porque como o Lucas é um cara habilidoso de velocidade, por isso que se gerou esse debate, né? Mas hoje, vendo o resultado, eu acho que talvez, não sei se era o Maicon o jogador certo, eu acho que talvez o Lucha pensou nisso e ele não tinha jogador para fazer isso. Talvez possa ser isso também. É que agora vendo o resultado e o quanto o Lucas arrebentou com o primeiro tempo, assim, o Lucas arrebentou com o Corinthians. Essa aqui é a verdade. O Lucas ele arrebentou com o jogo. Ele arrebentou com o jogo. Tivesse uma marcação individual, talvez ele tivesse um pouquinho menos de espaço para fazer o que ele fez, as coisas que ele fez, que foram algo, sim, espetacular, né? Então, talvez a estratégia que muita gente falou antes do jogo, que teorizava que o Luxemburgo poderia colocar dentro de campo, talvez fosse a melhor estratégia. Eu não sei, né? Eu não sei. Eu concordo com o que eles dizem, assim, se colocar um cara meia boca para marcar o Lucas, toda vez que o Lucas passar por ele, o Corinthians estaria em maus bocados, né? Porque você tem um jogador a mais, né? Um jogador a menos na recomposição defensiva. E o Lucas cria as jogadas com muita velocidade, né? Como a gente viu. Então, não sei qual que era a melhor estratégia. É um cara diferente, ele arrebentou com o jogo, ele é acima da média. Assim, ele não é acima da média, né? Ele não é acima da média. Ele é acima de qualquer outro grande craque no Brasil, na minha opinião. Não na carreira, tá? Gente, senão vai falar, ah, não, a carreira. Não tô falando da carreira, gente, tô falando do momento. Hoje ele é um cara extremamente diferenciado. Não tem comparação, cara. Não tem comparação. Gente, eu vou terminar o podcast de hoje. Essa foi a última pergunta. Você vê que o Luxemburgo tá até. Não tá muito irado. Ele reconhece a vitória São Paulina e tem que reconhecer mesmo. Foi uma grande vitória. No final, acho que também o São Paulo flertou um pouquinho com o azar, deixou uns espaços ali. O torcedor sofreu um pouco a mais, mas no final deu tudo certo, tá? São Paulo volta à final da Copa do Brasil. Tem uma parada duríssima, um time que está em crise hoje, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer com esse Flamengo em uma questão de dias, tá? Então, é sempre muito perigoso esse jogo contra o Flamengo, né? Sempre muito perigoso, tá? Mas o momento do São Paulo, sem dúvida nenhuma, é muito melhor e tá jogando mais bola que o Flamengo nesse momento. Enfim, esse é o recorte de hoje, tá? O recorte de hoje. Enfim, gente, a gente vai terminar o podcast de hoje. Vamos, deixa eu passar para a agenda do dia, que eu não me atentei para a agenda do dia. Vamos ter uma quinta-feira tranquila. Vamos ter uma quinta-feira tranquila. A gente fala mais sobre a repercussão dos resultados, né? As notícias esportivas. E agora sim, encerro. Valeu demais. Forte abraço para todo mundo. Deixa uma moral para gente. Ótima quinta-feira e até amanhã.